Olá, amigos do canal Legado da Fiel. Hoje falarei mais um episódio muito importante, mas muito especial, gente, com muito carinho. Falarei dos maiores jogadores que o mundo já viu, possivelmente talvez um dos 5 maiores jogadores de todos os tempos que já passaram pelos gramados do mundo. Falarei de Manuel Ferreira dos Santos, o Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas, o Mané, a alegria do povo. Mas antes de mais nada, eu gostaria muito que você, se não conhece o canal Legado da Fiel, dê um pulinho no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, por favor, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, tá bom? O Garrincha, sim, o Garrincha jogou pelo Corinthians. Nós não tivemos o maior jogador do mundo nas nossas fileiras, que foi o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, mas tivemos possivelmente o segundo maior jogador do futebol brasileiro, Manuel Ferreira dos Santos, o Mané Garrincha. Nascido na cidade de Magé, lá no Rio de Janeiro, no dia 28 de outubro de 1933, e infelizmente faleceu aos 49 anos, no dia 20 de janeiro de 1983, também na cidade do Rio de Janeiro. E Garrincha, com certeza, viveu o seu grande momento do futebol na sua vida, foi no Botafogo Futebol e Regatas. O Botafogo de Manga, de Amarildo, de Zagallo, de Quarentinha, de Didi, que eram realmente um time fantástico, era a base da seleção brasileira, juntamente com o Santos, campeões mundiais em 58 e 62. Garrincha, com certeza, foi fundamental nessas duas conquistas e importantíssimo mesmo. Só que no ano de 1965 para 66 ele começou a ter muitos problemas físicos. Problema no seu joelho, infelizmente problema com o alcoolismo, bebia muito. Corinthians sentiu naquele momento uma oportunidade tanto de trazer um grande jogador para o seu time, como também de resgatar aquela carreira e também até a parte social e individual, pessoal, daquele grande ser humano que era o Mané Garrincha. O Garrincha não era só um grande jogador, é um cara fantástico, tão simples, que muitas vezes foi passado para trás pelos empresários, por aqueles que usaram demais o seu nome e a sua imagem. Mas vamos lá. Garrincha, depois de uma breve consulta entre a diretoria do Corinthians, Vadielu, na época conversando com Oswaldo Brandão, resolveram mandar o professor José Teixeira para que ele fosse até o Rio de Janeiro e conversasse com o Mané Garrincha da possibilidade de ele jogar no time do povo. E ele muito contente, era uma oportunidade rara que ele estava tendo, ele estava muito desgastado já no Botafogo, no Rio de Janeiro, a imprensa pegando muito no pé dele, ou perseguindo naquele momento, ele resolve mudar de áreas e vir para São Paulo. Ele demora 40 dias para entrar em forma, porque realmente estava muito defasado, estava fora de peso, os problemas físicos realmente acarretaram demais, a bebida também atrapalharam demais, mas enfim, ele entrou em forma e ele estreia no dia 2 de março de 1966, na época contra o Vasco da Gama, o grande Vasco da Gama, numa derrota por 3-0. Olha que interessante, o Corinthians já havia feito 3 partidas antes da sua estreia do Garrincha, e realmente ele tinha trazido naquela época Nair, da Portuguesa, Ditão, ele já tinha lá o Thales, ele tinha Gilson Porto, ele tinha Flávio, ele tinha Rivelino, Dino Sani, ele tinha Heitor no gol, Galhardo. Era um time muito bom. E foi a primeira vez que a imprensa de São Paulo chamou o Corinthians de Timão. Foi exatamente nesse período. E era a grande oportunidade realmente do Corinthians sair da fila naquele ano e trazer esse jogador fantástico, espetacular, que era o Manuel Ferreira dos Santos, o Garrincha. O Garrincha estreia com essa derrota, como eu falei, por 3-0 para o Vasco, um gol de Maranhão e 2 gols de Célio. O Célio é um centroavante argentino que depois também jogaria no Corinthians aqui, e realmente ficou ali meio manchado a sua estreia. A segunda partida também o Corinthians não vai bem, o Garrincha não vai bem. Aí sim, na terceira partida contra o Cruzeiro, uma vitória por 2-1 num amistoso, isso lá em Minas Gerais. Ele faz o seu primeiro gol e depois já pelo Rio São Paulo, voltando para São Paulo, uma vitória por 2-0 contra o São Paulo Futebol Clube, com o seu segundo gol, o segundo gol de Garrincha. Ele jogou muito pouco, gente, e ele foi muito bancado na época pelo presidente Vadielu e principalmente pelo treinador Oswaldo Brandão, no qual ele confiava demais. Ele só veio realmente para o Corinthians por causa do projeto e também pela pessoa paternalista e muito amiga, muito espiritualista, que era o seu Oswaldo Brandão, um dos grandes treinadores da nossa história. Ou seja, o técnico que mais dirigiu o time corintiano em todos os tempos, nos 13 anos de sua história. Ele faz um grande campeonato do Rio São Paulo. Esse Rio São Paulo foi interessante porque 4 times terminaram empatados como campeões, Corinthians e Santos por São Paulo, Vasco da Gama e Botafogo pelo Rio de Janeiro, todos com 11 pontos. Esse título poderia ter vindo para o Corinthians assim de forma definitiva e sozinha, se o Corinthians tivesse feito aquele gol de pênalti que Garrincha sofre contra o Santos no Pacaembu, um pênalti de Zito, e no fim Flávio Minuano bate o pênalti e Laércio defende e fica empatado, então todos terminam com 11 pontos.
e os 4 são decretados campeões. Essa campanha do Garrincha foi importante do Corinthians, porque reacendeu a possibilidade de voltar para a seleção brasileira, já que ele estava fora dos planos na época do treinador Vicente Fiola, que tinha sido campeão do mundo já pelo Brasil, então era a grande chance do Garrincha fazer o seu resgate. Ele convoca o Garrincha e o Garrincha, infelizmente, na primeira fase, o Brasil sai com uma vitória apenas e 2 derrotas depois contra Hungria e Portugal, e a única vitória realmente foi feita contra a Bulgária. Por sinal, foi o último gol de Garrincha com a seleção brasileira e o último jogo de Garrincha com o Pelé pela seleção brasileira. Olha que interessante, Pelé e Garrincha jogaram pela seleção brasileira por 30 partidas, com 26 vitórias e só 4 empates. Eles encerraram as suas carreiras juntos, praticamente invictos. Eles nunca perderam juntos jogando pela seleção brasileira. Olha que coisa importante no nosso cenário. Olha a importância desse jogador no cenário do futebol brasileiro. Bom, depois dessa campanha que o Brasil não muito boa no Mundial, que ele volta da Inglaterra, o Garrincha volta para o Parque São Jorge, mas aí já não tem mais o mesmo treinador. O técnico já não era mais Oswaldo Brandão, já vinha chegado no Parque São Jorge Filpo Nunes, Dom Filpo Nunes, né, argentino. O criador da primeira academia do Palmeiras, esse cara foi o cara que criou a primeira academia com Valdemar Filme, Valdemar Carabina, com o Tupanzinho, toda aquela turma lá antiga, né? Que o Palmeiras tinha. Ele idealizou a primeira academia. E o goleiro deles era o Valdir Jaquim de Moraes, que depois veio trabalhar no Corinthians. Só que é o seguinte, Filpo Nunes não gostava dele não. Aliás, não gostava nem um pouco. Ele mal treinava, ele não relacionava o Garrincha. E o Garrincha acaba fazendo a sua última partida pelo Corinthians em novembro de 1966, uma vitória de 1-0 contra a Prudentina no Campeonato Paulista. Ele sai muito triste, sai muito chateado. Depois de um programa que tinha na TV Cultura, no Vox Populi, ele diz realmente que ele ficou muito chateado de sair do Corinthians. Ele não queria ter saído do time do Parque São Jorge, queria ter ficado lá, ter conquistado o título pelo Corinthians. E ele ficou muito magoado. Ele nunca citou o nome de Dom Filpo Nunes, nunca citou. Nunca quis, até a sua morte nunca falou nada, mas realmente demonstrava muita mágoa em relação a isso. Mas o Garrincha nunca foi dispor ninguém. O Garrincha realmente se conteve, aceitou aquela condição. Depois ele foi jogar, olha que interessante, ele jogou só 13 jogos no Corinthians em 66, mas ele jogou 2 anos pela Portuguesa Santista, em 67 e 68, e encerra sua carreira como profissional depois em 1972, jogando pelo Olaria do Rio de Janeiro, o time lá da Rua Bariri. E o Garrincha depois ele andou fazendo alguns amistosos pelo um time chamado Milionários, que pegava ex-jogadores de futebol para fazer apresentações e ganhar algum dinheiro. Esses jogadores realmente naquela época tiveram uma situação financeira muito difícil. Não é como hoje, né? Hoje qualquer jogador de futebol aí ganha aí 800 mil, 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio de reais por mês. Eu acho que o Garrincha não chegou a ganhar 10% disso na sua carreira toda. Uma porque não soube fazer os seus negócios, uma porque foi muito explorado por muita gente. Realmente, em alguns momentos, ele chegou a ser muito inofensivo, muito ingênuo, né? E as pessoas realmente abusaram, deitaram e rolaram em cima do seu nome e da sua imagem. Mas Garrincha deixou para nós um legado muito importante, então eu queria resgatar isso para o torcedor corintiano. Olha que jogador importante passou pelas nossas fileiras. Como esse cara foi importante para nós, apesar de 13 participações dentro do campo, conseguiu um campeonato Rio-São Paulo que foi dividido realmente, ficou meio estranho, mas levou seu título aqui, passou por aqui, ganhou seu título, deixou a sua marca, deixou sua história, está nas histórias dos livros do Corinthians do Parque São Jorge ali, se você procurar você vai saber informações sobre ele, e realmente foi muito marcante a sua trajetória aqui, fez com que a torcida do Corinthians realmente voltasse a acreditar numa possibilidade de uma conquista, que não veio, depois ela só vai vir mesmo em 1977 no Campeonato Paulista, mas de fato o Garrincha realmente se tornou uma esperança para o povo alvinegro naquele calvário tão longo. Ele não conseguiu isso, mas nós deixamos aqui a nossa gratidão por ele ter feito parte da nossa história, por ter vestido a nossa camisa, por ter falado do nosso nome, por ter corrido dentro de campo com a nossa camisa e realmente se identificado com a torcida mais fiel do Brasil. Então é isso que eu queria falar para vocês, é uma passagem desse grande ícone do futebol mundial, aquele realmente que deixou marcado para sempre o teu nome na história. E dentro desses clubes do qual ele fez parte estava o Sport Clube Corinthians Paulista, que é muito grato a ele, e com certeza ele foi muito grato também ao Corinthians, que o reabilitou e o levou para a Copa do Mundo em 1966. Deixa um like lá, dê um pulinho no nosso canal, se você não conhece, por favor, vá lá, se inscreva no canal Legado da Fiel, compartilhe com seus amigos, tá bom? E um grande abraço e até o próximo episódio.
Como eu sempre digo no final dos nossos episódios, vai Corinthians, um abraço a todos e viva o Manuel Garrincha! Vamos, meu timão, vamos, meu timão, para de lutar.